Os caminhos da qualificação profissional e da valorização pessoal são sempre a curto, médio e longo prazo apostas seguras. Em cada programa partilhamos exemplos de sucesso alcançados de modo tão diferenciado que provam não haver fórmulas perfeitas. Eu penso que as pessoas se devem informar junto do Centro de Emprego quais são as medidas que existem para apoiar os jovens, porque elas existem, estão disponíveis. Vivemos tempos de mudança e seja qual for a sua situação pessoal e profissional, há que estar atenta às oportunidades e às medidas lançadas para incentivar essa mudança. Consigo tirar partido das duas coisas e juntar um bocadinho o ser professora com o ser empregada da empresa, no sentido em que estou a adquirir novas experiências. Um desses apoios pode ser o apoio à contratação via reembolso das contribuições para a segurança social. Esta medida consiste em incentivar as entidades empregadoras a criarem emprego para os jovens. E são cada vez mais as empresas nacionais que aproveitam as medidas promovidas pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional. A Medida Ativa de Emprego Estímulo 2012 é uma delas. Apoia a contratação de desempregados, promove e aumenta a sua empregabilidade através de formação profissional. É expressamente direcionada para os desempregados mais vulneráveis, nomeadamente os inscritos nos centros de emprego há pelo menos meio ano. Por seu lado, as empresas beneficiam de apoios financeiros se aderirem a esta medida, celebrando um contrato de trabalho a tempo completo e por um período não inferior a 6 meses. Olá, eu sou Maria Luísa Bonfilho, tenho 46 anos, estava desempregada há 2 anos. Neste momento estou a trabalhar no room service do Hotel Miragem. Olá, sou Telma Veríssimo, tenho 32 anos. Estava desempregada há 10 meses e neste momento sou housekeeping no Hotel Miragem, em Cascais. Eu era administrativa numa empresa de tradução. Como a política da empresa era não passar ninguém efetivo, portanto, ao terceiro contrato de 6 meses, mandaram-me embora. Tirei a licenciatura em Design Industrial e agora estava ligada ao ramo da educação. Sou professora de Educação Tecnológica. Esta medida Estímulo 2012 surgiu quando, de facto, tentávamos iniciar um processo de recrutamento e seleção para algumas funções operacionais na época sazonal do hotel, no pico do verão, dado que era um incentivo à contratação e à colocação de pessoas desempregadas há 6 ou mais meses no mercado de trabalho. Considerámos que era uma medida interessante que podia não só proporcionar trabalho e para a empresa era também uma forma de apoiar esse mesmo emprego e, portanto, era útil para ambas as partes. Cheguei ao hotel através do site do Centro de Emprego. Por acaso era um dos sites que eu consultava diariamente para procurar. Vi na internet que o hotel pedia empregada de limpeza para 6 pessoas, havia 6 vagas e eu candidatei. De facto, foi definido um perfil pelo hotel que foi passado ao centro de emprego, foi feita uma triagem pelo centro de emprego, foi feita uma triagem também aqui, a nível de entrevistas. Foram vistas dezenas de candidatos, ficámos aproximadamente com uma dúzia de candidatos. Desses, grande parte estão ainda connosco, muitos têm qualificações mais elevadas, alguns nunca tinham experimentado hotelaria e o resultado tem sido francamente positivo, quer para os candidatos, quer para a empresa. Isto é uma área que não tem nada a ver com a minha área. Nós precisamos de uma formação e os 6 meses do estímulo permitem que nós tenhamos esta formação com o apoio do Centro de Emprego. Qualificam-se mais cidadãos, estimula-se o emprego e a economia nacional. A formação profissional prevista na medida Estímulo 2012 visa assegurar perspectivas duradouras de reinserção no mercado de trabalho através do reforço das competências dos trabalhadores abrangidos. Esta formação é desenvolvida em contexto de trabalho. As pessoas são admitidas, começa o processo de formação, portanto as pessoas são sempre acompanhadas no início. A formação é aqui, é no trabalho. As colegas de trabalho, governantes, chefes, diretores, todos me vão ajudando a integrar-me na equipa, porque eu não sabia nada sobre este ramo. Eu normalmente vou ajudar colegas a fazer limpeza nos quartos. Depois das 5 começamos o turn down, que é a abertura de quartos. Quando me disseram que possivelmente ia ficar, também fiquei muito contente e depois quando me chamaram definitivamente para o room service, então fiquei mesmo feliz.
cliente telefona para o room service, faz o pedido, preparamos a mise en place, portanto pomos a mesa para o tipo de refeição que é e trazemos ao cliente a refeição. Sim, consigo tirar partido das duas coisas e juntar um bocadinho o ser professora com o ser empregada da empresa, no sentido em que estou a adquirir novas experiências. E depois isto tem muitas técnicas, muitos pormenores que nós temos que aprender e quem sabe um dia mais tarde não seja eu ensinar estes pormenores. Neste momento, tudo o que sejam apoios à contratação e, de facto, tirar mais pessoas que estão desempregadas e algumas com tão elevadas qualificações, colocá-las no mercado de trabalho e pô-las no ativo, penso que são sempre medidas encorajadoras. E, portanto, neste caso, as coisas resultaram aqui, estão certa que em muitas outras empresas terão também resultado. A mensagem que eu digo aos meus colegas é que não percam a esperança. E é sempre bom ter experiências noutras áreas, porque são experiências completamente diferentes, mas que nos trazem conhecimento e só assim é que nós conseguimos ser felizes. E de Cascais passamos para o Algarve, mas continuamos a falar de um dos setores com enorme importância para Portugal. Falamos do turismo. Toda a gente sabe que o Algarve é uma região que vive sobretudo do turismo de verão. Contudo, o programa Formação Algarve foi criado para combater o desemprego e os efeitos desta sazonalidade na região, estimulando e reforçando a produtividade e competitividade das empresas do setor, aumentando a empregabilidade dos seus trabalhadores através do reforço da qualificação profissional. Mais uma medida que se torna aliciante por juntar formação com apoios financeiros. Não perca esta oportunidade. As candidaturas deverão ser apresentadas na Delegação Regional do Algarve do IFP. Mas para saber mais, dirija-se a um dos centros de emprego da Delegação Regional do Algarve. Pelo sucesso obtido, o prazo de apresentação destas candidaturas foi alargado até ao próximo dia 16 de novembro. Como se pode ler no portal exclusivo da medida Impulso Jovem, esta é a iniciativa certa que ajuda a dar o salto para o futuro. O Passaporte Emprego e Economia Social, juntamente com outros passaportes, fazem parte do eixo dos estágios profissionais e ajudam a dar este salto. Formação profissional, neste caso, em entidades do setor da economia social para jovens entre os 18 e os 30 anos à procura de emprego, inscritos nos centros de emprego como desempregados há pelo menos 4 meses. O objetivo é melhorar o seu perfil de empregabilidade e promover a sua inserção ou reconversão profissional. O Tiago Amorim estava atento e não perdeu a oportunidade. Olá, eu chamo-me Tiago Amorim, tenho 26 anos e estou a realizar um estágio profissional na Santa Casa da Misericórdia de Santarém, ao abrigo do programa Passaporte Emprego e Economia Social. Trabalhei também na área de informática e depois fui fazer a especialização em redes aqui na Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém. Fiz a nível 5, o que incluía um estágio curricular, foi feito aqui e depois a Santa Casa de Misericórdia de Santarém possibilitou-me e informou-me que existia esta medida e propôs-me para fazer um estágio. É uma medida importante porque permite-me reentrar no mercado de trabalho, porque me dá uma remuneração, porque é uma mais-valia, tanto em termos curriculares como em termos pessoais de crescimento. Para a Santa Casa é fundamental que existam estes estágios, porque permite no local de trabalho a inserção quer dos jovens que depois nos procuram para esse efeito. Portanto, nós já o conhecíamos, razão pela qual propusemos que ele fizesse este estágio, passaporte emprego na área da economia, para ficar connosco mais 6 meses, na perspectiva depois de ter um lugar e ficar nos quadros da Santa Casa. Eu aqui na Santa Casa trato da parte da informática, desde redes, instalação de novos computadores, criação de novos utilizadores, otimização do servidor, dos utilizadores, da assistência aos utilizadores. Pode acontecer, por exemplo, um computador variar, pode acontecer as baterias do servidor a variarem, pode acontecer um médico nosso não conseguir imprimir, por exemplo, e às vezes acontece, pode acontecer as pessoas não conseguirem entrar no e-mail,
Se não se estivesse a fazer este estágio, estaria de certeza absoluta desempregado. Gostava que, a curto prazo, esta casa fosse também a minha casa. Eu penso que as pessoas se devem informar junto do centro de emprego quais são as medidas que existem para apoiar os jovens, porque elas existem, estão disponíveis e se as pessoas se informarem, de certeza que existe alguma hipótese de que elas se venham a realizar. O Impulso Jovem tem como objetivo principal a realização profissional e a garantia de qualidade de vida no futuro. A resposta a estes desafios assenta em 3 eixos: estágios profissionais, dos quais acabámos de ver um exemplo, o apoio ao investimento e o apoio à contratação e ao empreendedorismo. E neste último eixo encontramos o apoio à contratação via reembolso total ou parcial da taxa social única. E, como sempre, começamos pelo princípio. Dr. Vítor Moura Pinheiro, em que consiste esta medida do apoio à contratação? Esta medida consiste em incentivar as entidades empregadoras a criarem emprego para os jovens. Este é o principal objetivo, criar emprego. E dentre os jovens, nós priorizamos aqueles que estão desempregados há mais tempo. Ou seja, há pelo menos 12 meses. Há pelo menos 12 meses. Ou seja, os jovens que tenham entre 18 e 30 anos e estejam há pelo menos 12 meses sem trabalhar, portanto, inscritos nos centros de emprego do IFP, e esses são os jovens que são abrangidos por esta medida. Como é que esta medida funciona, efetivamente? Portanto, há um reembolso das prestações pagas à Segurança Social para a empresa que contrata. É Exatamente. Assim? A entidade empregadora que contrata um jovem, portanto, nestas condições, entre 18 e 30 anos e que esteja desempregado há pelo menos 12 meses, esta entidade empregadora todos os meses tem que pagar uma contribuição para a Segurança Social, cerca de 23% a 75%, e, portanto, essa empresa vê reembolsado esse valor. Portanto, todos os meses a empresa tinha essa despesa, tinha esse custo, que é um tema que tanto se fala atualmente, atentar aos custos associados à contratação, neste caso dos jovens, e, portanto, a empresa vê esse valor reembolsado, portanto, significa que a empresa pode ter ali uma poupança na contratação daquele jovem. Em muitos casos, pensa-se que é um fator inibidor à própria contratação, portanto, não contratar mais gente exatamente por causa dos custos que se tem mensalmente com os funcionários numa empresa. Acha que esta medida vai funcionar no sentido de contrariar esta tendência? Eu acho que sim, porque é uma forma de incentivar as empresas e dar-lhes aqui um sinal de que podem ter menos custos associados à contratação dos jovens. Uma empresa, por exemplo, se tiver o valor máximo de reembolso no âmbito deste programa, esta empresa pode poupar mais de 3.000 euros durante esse ano e meio. Portanto, significa que a empresa contratou um jovem e teve menos custos associados à contratação desse jovem. Durante quanto tempo podem as empresas beneficiar deste reembolso, destes montantes? O prazo máximo de apoio no âmbito deste reembolso é de 18 meses. Portanto, as empresas podem beneficiar, digamos assim, desta redução de custos durante esse ano e meio. Naturalmente que o valor dependeria do ordenado que fosse contratualizado entre as partes, mas o valor máximo é de 75 euros por mês. Considera que ambas as partes colhem vantagem desta medida de apoio à contratação? Tanto as empresas como os jovens que são integrados nestas empresas têm também vantagens? Eu penso que sim, porque os jovens, de facto, nós temos uma taxa de desemprego muito elevada entre os mais jovens e nós temos que... Falamos de mão de obra muito qualificada. Muito qualificada. Temos seguramente a geração mais qualificada de sempre. E, portanto, é muito importante dar aqui um sinal de as entidades empregadoras poderem colocar ao seu serviço este imenso valor dos jovens e, de facto, dar-lhes uma oportunidade de eles provarem que têm valor junto do mercado de trabalho. Hoje estamos a falar da medida Impulso Jovem, mas saiba que existe o portal impulsojovemportugal.pt, onde pode explorar o tema de que lhe falamos hoje, mas muitos mais. Em impulsojovem.pt encontra todas as informações sobre este programa que pretende impulsionar a contratação e incentivar o empreendedorismo jovem. É só escolher a opção que pretende. No caso de jovens à procura de um estágio, devem selecionar o setor do qual estão interessados e obter todas as informações sobre a medida Passaporte a Emprego. Quem pode beneficiar desta medida
quais os apoios que são concedidos ou quais os tipos de passaporte existentes. São algumas das informações que disponibilizamos em impulsojovem.pt. O programa aposta também no empreendedorismo e, como tal, pode ser uma preciosa ferramenta para quem pretende criar o próprio emprego. Noutra vertente, as empresas têm à distância de um clique todas as informações úteis sobre apoios à contratação, sobre recrutamento de estagiários ou apoios ao investimento. Um portal que quer dar um novo impulso aos jovens desempregados e às pequenas e médias empresas. Mas voltemos ao apoio à contratação via reembolso das contribuições para a Segurança Social. Quais os passos a dar? Os passos são muito simples. A entidade empregadora faz um registro eletrónico no portal, neste caso do Instituto de Emprego e Formação Profissional, portanto, no fundo faz a sua manifestação de necessidade. O IFP vai selecionar os jovens que possam estar de acordo com o perfil que a entidade empregadora solicitou. Também já vimos há pouco que pode a própria entidade indicar um jovem e então aí o IFP vai só verificar se o jovem reúne aqueles requisitos e depois, de uma forma bastante simples, verificados esses requisitos, a entidade empregadora é notificada de que, de facto, vai ter direito ao reembolso que lhe será pago daí por diante. Pode um jovem propor a uma determinada empresa que essa mesma empresa se candidate a este apoio, escolhendo-o a si? Sim, é perfeitamente possível, ainda bem que faz a pergunta, porque a entidade empregadora, se verificar que aquele jovem concreto, que provavelmente até foi lá, portanto, levar o seu currículo, por exemplo, a entidade empregadora pode indicar logo na candidatura que pretende admitir aquele jovem e, portanto, isso até poderá acelerar mais o processo de análise de candidatura em termos temporais. E estamos a falar de quanto tempo? Em quanto tempo decorre estes passos? Nós procuramos que a resposta à entidade empregadora possa ser, depois de selecionado o candidato, pelo menos em 5 dias, darmos a resposta à entidade empregadora que, de facto, o seu apoio vai ser aprovado. Pergunto-lhe se o balanço que é feito até aqui é positivo. Sim, nós fazemos um balanço positivo porque os jovens precisam, de facto, de um incentivo. Mas também é importante referir aqui uma ideia, digamos, de corresponsabilização dos jovens. Portanto, não é o programa seguramente que vai resolver todos os problemas, mas é importante que os jovens tenham uma atitude positiva e proativa, no sentido de eles próprios também contribuírem para resolver um problema que também é seguramente deles. Eu dou um exemplo. Como é que se considera? Eu ia perguntar exatamente qual era o conceito que dava. Imagino, por exemplo, num estágio profissional, passaporte emprego, que tem uma duração de 6 meses. Muitas vezes, este conceito de estágio já não é novo e verificávamos que muitas vezes havia uma atitude passiva do jovem no sentido de fazer essencialmente o que lhe diziam para fazer. Eu acho que neste momento é importante que o jovem tenha uma atitude proativa e possa ele próprio fazer uma pergunta, a dizer o que é que eu posso fazer aqui nesta empresa durante 6 meses para provar a esta empresa que eu tenho valor e no fim eu posso cá ficar. Eles ganham com o facto de eu cá ficar contratado, porque existe um prémio de integração também para a entidade empregadora que contrata o jovem. Portanto, é muito importante que o jovem tenha essa postura ativa e, como se costuma dizer, ser empreendedor não é ser só empreendedor por conta própria. Nós podemos ser empreendedores todos os dias, mesmo trabalhando para... É um poder de ver, portanto, o poder de ver de agarrar oportunidades. É assim? Ficamos com esta ideia nesta fase final da nossa conversa. Dr. Vítor Moura Pinheiro, muito obrigada. Obrigado. Para apresentar Tiago Rocha, apetece-nos dizer que por detrás de grandes máquinas há sempre profissões muitas vezes desconhecidas. Já com o 12º ano, Tiago decidiu-se pela formação profissional. Técnico de automação e computadores, um curso que abre portas para o mercado de trabalho. Olá, sou Tiago Rocha, tenho 20 anos e estou a acabar o curso de automação e computadores no Sinel. Com um técnico de automação e computadores, faz a manutenção e a reparação de automatismos através de PLCs. O PLC basicamente é um aparelho que nós podemos ligar a um computador e podemos programá-lo, por exemplo, numa fábrica ou numa área de farmacêutica, em que haja um automatismo qualquer, através de uma PLC, através de entradas e saídas, de que gerencia o sistema de forma a trabalhar, ser automático. Para chegar a esta profissão temos de nos inscrever num curso, não é? Por exemplo, um curso profissional de automação e computadores.
descobri o Sinel foi através de um amigo meu que eu tenho, que ele é técnico de eletrónica, e eu andava, na altura tinha acabado o 12º ano, normal, e decidi que não queria ir para a universidade. E, portanto, falei com ele, cheguei a ir à empresa com ele para ele mostrar o que é que um técnico de eletrónica tinha a fazer, e depois ele recomendou-me o Sinel. É um curso bastante interessante, eu pessoalmente cativou-me bastante por causa da parte prática, podemos aprender e podemos aplicar logo a seguir. O facto de termos um estágio no fim de todos os anos é muito bom, porque vemos melhor como é que funciona lá fora o mercado de trabalho. Algumas profissões estão muito saturadas, tem muita gente a tirar os mesmos cursos, quer profissional, quer até mesmo na universidade. E este curso é bom porque não tem muita gente, é mais específico, podemos ter mais oportunidades de arranjar um trabalho. Empregadores são as grandes indústrias e também as pequenas empresas que fazem manutenção a sistemas mais pequenos. Bom, uma coisa que me cativa bastante é o facto de conseguir resolver problemas. Por exemplo, nós chegamos, temos um problema, uma máquina que não funciona e nós temos o gozo de conseguirmos pôr lá a funcionar. Outra parte boa também desta profissão é bastante útil. Uma desvantagem deste curso e na área de eletrónica é precisamente termos de trabalhar com eletricidade. É um pouco perigoso, não é? Temos de ter atenção. Também é um pouco estressante. Eu estou com boas expectativas para entrar no mercado de trabalho, espero arranjar trabalho e futuramente ser um bom técnico. Vamos entrar de novo na máquina do tempo e regressar ao ano de 2008 e conhecer uma das áreas da indústria nacional que mais sucessos tem tido ao longo dos anos e mesmo além fronteiras. Falamos da indústria portuguesa de moldes. Estes são os rostos de uma indústria com 50 anos de tradição. Dinâmica, inovadora e visionária na utilização de tecnologias avançadas, esta atividade soube acompanhar a evolução dos tempos. Porque ficar para trás significa, em muitos casos, perder mercado. A atualização dos meios técnicos juntou-se à aposta na formação dos recursos humanos. E se no princípio era o vidro, depressa esta indústria avançou a passos largos para a cerâmica, para o aço e para os plásticos, fazendo de Leiria e Marinha Grande os grandes centros de operações. Mais tarde, Oliveira das Meias. E daqui para o mundo, Portugal é a líder internacional na indústria dos moldes, numa esfera global em que o eixo qualidade-tempo requer equilíbrio constante. O Sem Fim Centro de Formação Profissional da Indústria e Metalomecânica é o exemplo de uma escola de excelência nesta área. O objetivo é formar os profissionais mais qualificados, torná-los capazes de responder com eficácia aos desafios constantes desta indústria. A indústria dos moldes, que apareceram as primeiras máquinas no país a nível de comando numérico por computador, foi com a indústria de moldes que surgiram as primeiras aplicações de CAD/CAM na indústria, para a indústria de moldes surgiram as primeiras máquinas de 5 eixos. Tem sido pioneira na inovação. E foi no Sem Fim de Oliveira das Meias que encontramos uma verdadeira campeã, que é também um caso raro. Chama-se Antónia Marlene Moreira. Na altura tinha 20 anos e foi a primeira e única mulher a concorrer no Campeonato Nacional das Profissões na categoria de desenho CAD. Esta jovem trouxe para Portugal uma medalha de excelência conquistada no Campeonato Internacional no Japão. Foi muito bom, foi o reconhecimento do trabalho que eu tive até agora, do curso, tudo foi ótimo. Quero seguir, continuar os estudos, entrar para a faculdade e se conseguir conciliar trabalho e estudo era ótimo, mas em primeiro lugar, continuação de estudos. Ambiciosa e vencedora, Marlene Moreira olhava para o futuro e sonhava conquistar ainda mais vitórias. Reconhecida pela competência demonstrada durante o período de formação, reconhecida depois internacionalmente, não foi difícil concretizar aquilo que tinha sonhado para si. O sucesso atingiu sempre pela qualificação. Hoje é formadora no núcleo do Porto do Sem Fim e em breve será engenheira. E pensar que tudo começou com um curso profissional. Mudaram muitas coisas, entretanto, convidaram-me para continuar no centro de formação, no Sem Fim. Entretanto, comecei a colaborar, a dar formação, também a fazer algum controle de turmas, coordenação, auxiliar pelo menos nessa parte.
E, entretanto, com esse convite também tive a oportunidade de conseguir continuar os estudos ao nível superior. Entretanto, inscrevi-me num curso superior de Engenharia Mecânica e já estou quase a terminar. Faltam-me só 2 cadeiras para acabar. Ter participado no Campeonato das Profissões a nível mundial foi muito importante e ter ganho a medalha foi o primeiro prémio que veio nesta área para Portugal. A começar foi muito bom, porque até então, pelo menos nesta área, não se ouvia muito falar nos campeonatos. Abriram muitas portas, em primeiro lugar no centro de formação onde estou. Se não tivesse participado nos campeonatos, quase de certeza absoluta que não teria surgido este convite. E mesmo depois noutras empresas, se eu quisesse procurar emprego dentro da mesma área, mas numa outra entidade, a ideia que eu tenho também por ex-concorrentes que tiveram o mesmo percurso que eu, é que têm bastantes facilidades em encontrar bons empregos e depois em ter uma carreira estável. E o currículo dela melhorou imenso, tinha muitas oportunidades nas empresas, portanto evoluir pelo mundo profissional, mesmo no trabalho. Acontece que a formação, ela diz-lhe mais e, portanto, uma vez que ela gostou desta área, o Sem Fim abriu-lhe as portas e estamos muito satisfeitos com a prestação dela. Eu considero que a formação é a base de tudo. Nós podemos não ter mais nada, mas se tivermos formação, se tivermos conhecimentos, é sempre uma mais-valia para nós. E assim se constrói uma profissional. Hoje falamos de uma vez mais do seu futuro e porque grandes ideias começam com pequenos impulsos, falamos do apoio à contratação via reembolso das contribuições para a Segurança Social. Reembolso total ou parcial das contribuições obrigatórias para a Segurança Social pagas pelo empregador quando se celebra contrato de trabalho com jovens com a idade entre os 18 e os 30 anos, inscritos como desempregados há pelo menos 12 meses consecutivos. O reembolso pode ser de 100% caso se trate de um contrato de trabalho sem termo ou de 75% do valor se estivermos a falar de um contrato de trabalho a termo certo. Saiba mais em impulsojoven.portugal.pt. Seja qual for a sua idade, a sua localização geográfica, a sua situação profissional atual, seja proativo se quer mudar alguma coisa na sua vida. E é sempre bom ter experiências noutras áreas, porque são experiências completamente diferentes, mas que nos trazem conhecimento e só assim é que nós conseguimos ser felizes. Todas as semanas voltamos e a próxima não será exceção. Por isso, contamos consigo desse lado. Até lá, pense em tudo o que lhe dissemos hoje e não se esqueça de investir em si.